Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Eu tenho esse canal aqui para a gente tratar sobre direito imobiliário. Então, direito imobiliário e patrimônio, o meu assunto de hoje é regime de casamento. Na verdade, eu percebo que há uma grande desinformação sobre esse assunto. Na verdade, os noivos, antes de casar, deveriam sentar com o advogado para ele explicar todos os regimes de casamento, quais as consequências antes, durante e até depois do casamento, pode ser no divórcio ou pode ser no inventário. Então isso é muito importante a gente falar sobre isso. E existem algumas normas gerais sobre esse assunto. O primeiro é a livre escolha. Gente, todo mundo que está para casar, pode ser uma relação homoafetiva, pode ser ou não, né, marido ou mulher, você tem a livre escolha. E o que é isso? Você pode escolher entre os regimes e até fazer um regime diferenciado. Esse regime, o que é? É uma possibilidade de você fazer um pedacinho de cada um dos regimes existentes, fazer um misto daquele regime. E outra inovação do nosso Código Civil foi a possibilidade de você casar num regime, por exemplo, você casou na separação total de bens e durante o casamento você percebe que aquele regime não atende mais, pedir uma autorização judicial e mudar para comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, ou seja, aquele melhor que lhe atender. Isso foi uma grande inovação. Então vamos lá falar sobre os regimes. Nós temos 4 regimes: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens e a participação final dos aquestos, que eu vou explicar melhor, que quase ninguém nunca ouviu falar ou não conhece, né? Vamos começar com a comunhão parcial de bens. Esse regime é um regime assim, meio comum. Todas as pessoas que não optam ou não escolhem verbalmente qual o regime que elas querem casar, acaba caindo na comunhão parcial de bens. E o que é isso? Há um marco, que é o casamento. Tudo que tem antes do casamento não se comunica com aquela pessoa depois do casamento. Então, se você ganhou uma herança, se você teve uma doação, se você comprou uma casa, um imóvel, qualquer coisa, não se comunica depois do casamento com aquela pessoa. Então, o marco foi aqui. Daquele momento em diante, tudo que você comprou de forma onerosa pertence aos dois. Ok? E também isso vale para a união estável, que é o regime comum da união estável. Entendeu? Tudo antes e depois do casamento tem esse marco aí. Bom, e a comunhão universal de bens? Isso era o regime comum antes de 1977. Depois veio uma lei especial e ela mudou para o regime da comunhão parcial de bens. Isso aí a gente tem até o jargão que a gente fala assim: tudo é nosso. Ou seja, tudo tá aqui é o marco do casamento. Tudo que vem antes do casamento, de forma onerosa, gratuita, ou seja, herança, doação, compra e venda de imóvel, tudo vai comunicar depois do casamento com aquela pessoa que você casou. Isso tem uma relação muito interessante até lá no direito, quando você vai fazer o direito das sucessões lá no inventário. Mas esse é um outro assunto, depois eu comento aqui sobre isso melhor para vocês. Mas existem algumas exceções. Algumas exceções em relação ao regime da separação de bens. Existem determinadas situações que é obrigatório o regime de separação de bens, como por exemplo, quando a pessoa tem 70 anos. Aí ela é independente, aí ela não tem escolha. Independente do que ela pensar, ela vai ter que casar com a separação de bens. E essa separação de bens é aquilo que a gente já imagina. Cada um, se eu comprei uma casa, tá no meu nome, é minha. Se meu marido comprou um carro, tá no nome dele, é dele. Não se comunica os bens adquiridos no casamento ou antes dele. Cada um com o seu bem. E por fim, nós temos a participação final dos aquestos. O que é isso? Na verdade, é um misto entre o regime da separação e o regime da comunhão parcial de bens. Bens antes do casamento não se comunicam, como se fosse uma separação mesmo de bens. Depois do casamento, cada um mantém seu próprio patrimônio, a administração, individualmente. Então, quando há um divórcio ou alguma coisa assim, é apurado os aquestos, né? Quem contribuiu com quem onerosamente, e aí é repartido todos estes bens.
Bom, como eu falei lá no início, há possibilidade de você estipular um regime diferenciado. Nós temos essa previsão no artigo 1639 do Código Civil, que na verdade, ele enaltece o princípio da liberdade de escolhas, da autonomia privada, né? E você tem a possibilidade de fazer um regime misto, né? Você pode colocar alguns bens na separação, alguns bens na universal de bens e alguns bens até no regime parcial de bens. Você escolhe como você quer determinar. É diferenciado, então precisa estar muito bem no regime, discriminado isso no seu pacto antinupcial, para que não dê nada errado e realmente aquela sua escolha faça sentido, né? Para você no divórcio ou alguma coisa que acontecia após o casamento. Ok, gente? Essas eram minhas considerações, espero que você tenha gostado. Vou te pedir um like, né? Sempre a gente pede, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!